Boa tarde a todos, meu nome é Rafael Freitas, eu sou R1 de Cardiologia do Hospital São Rafael e hoje eu vou apresentar a sessão de artigo da segunda-feira. O artigo que a gente vai apresentar hoje é o WASH, que foi um artigo publicado recentemente, agora em 2013, no Lancet, que avaliou o uso de clopidogrel com ou sem aspirina em pacientes usuários de anticoagulação oral crônica e que seriam submetidos à intervenção coronária percutânea. Qual foi a conclusão desse estudo? O estudo concluiu que o uso de clopidogrel sem aspirina foi associado à redução significativa de complicações hemorrágicas sem aumentar taxas de eventos trombóticos. Qual foi o racional envolvendo esse estudo? Bom, não é incomum que usuários crônicos de anticoagulação oral sejam submetidos à intervenção coronária percutânea. Isso ocorre porque 20 a 30% desses pacientes, que são compostos grosseiramente por indivíduos portadores de fibrilação atrial e indivíduos usuários de válvula mecânica, têm doença isquêmica cardíaca. Em algum momento precisarão fazer intervenção coronária percutânea com a implantação do stent. É conhecido também que indivíduos que colocam stents, eles precisam receber terapia antiplaquetária, pois isso reduz a taxa de trombose de stents. Entretanto, já existem alguns trabalhos na literatura que mostram que a associação entre anticoagulação oral e terapia antiplaquetária dupla, o que chamamos de terapia antitrombótica tripla, está associado ao aumento na taxa de sangramentos significativos. Bom, diante disso, cabe analisar o que é a recomendação atual na literatura. Baseado em opinião de especialistas, a recomendação hoje é que se faça a terapia antitrombótica tripla. Entretanto, não existem estudos randomizados prospectivos na literatura que deem suporte a essa prática. Então, o que o estudo imaginou foi que, se eu suspendo varfarina, eu posso gerar como consequência um acidente vascular cerebral isquêmico no meu paciente. Por outro lado, se eu suspendo o Plavix, o clopidogrel, o que pode ocorrer é que esses indivíduos podem vir a sofrer uma trombose do stent. Em relação à aspirina, aspirina, a Baia já ganhou muito dinheiro com aspirina, então quieta com aspirina, vamos tirar a aspirina e ver o que é que acontece. Portanto, o objetivo desse estudo foi comparar a efetividade e segurança de usar apenas clopidogrel em pacientes usuários crônicos de anticoagulação oral que seriam submetidos a uma intervenção coronária percutânea. Quais foram os métodos utilizados nesse trabalho? Foi um estudo randomizado, aberto, controlado, multicêntrico, que se passou em 15 hospitais da Bélgica e da Holanda, tendo um N total de 573 pacientes. Aqui nós temos um fluxograma da randomização, 573 pacientes inicialmente analisados, 284 foram alocados no grupo de terapia dupla, no qual os indivíduos só recebiam clopidogrel e varfarina, e 289 no grupo de terapia tripla, no qual também se dava AS a esses pacientes. No grupo de terapia dupla, 7 pacientes foram excluídos, 3 por não fazerem a intervenção coronária percutânea, 2 por não terem dado consenso, 1 perdido no follow-up e 1 que não preencheu critérios. Do outro lado, 6 excluídos, 1 por intervenção coronária percutânea, 2 sem consenso, 1 perdido no follow-up e 2 que não preencheram critério. No final, 279 foram analisados na análise e 284 no outro, baseado no intention to treat. Quais foram os critérios de inclusão? Os indivíduos teriam que necessariamente serem anticoagulados cronicamente, terem uma lesão coronariana com indicação de intervenção coronária percutânea, que seria ter 85% de estenose vista ao cateterismo, ou um FFR menor do que 0,8, uma isquemia funcional. E os indivíduos teriam também que ter uma idade entre 18 e 80 anos. Quais foram os critérios de exclusão? Todos aqueles indivíduos com história de sangramento cerebral, indivíduos em choque cardiogênico, com contraindicação a AS ou clopidogrel, história de úlcera péptica nos últimos 6 meses, plaquetopenia ou sangramento maior nos últimos 12 meses, além de gravidez, foram excluídos desse estudo. Como foi feito o tratamento desses indivíduos? Em relação
a terapia antitrombótica, né? Em relação ao ataque, indivíduos que já usavam clopidogrel por ao menos 5 dias foi mantida a dose apenas de 75 mg ou feita uma dose de 300 mg quando a intervenção coronária percutânea é feita em até 24 horas ou 600 mg dentro de 4 horas. Em relação a S, foi mantido 80-100 para quem já usava e ficou no grupo de terapia antitrombótica tripla ou 320 mg, nos quais não faziam uso prévio. Em relação aos anticoagulantes, sempre que possível eles eram mantidos durante a intervenção coronária percutânea e poderia ser usada a heparina não fracionada e reiniciar o anticoagulante o mais breve possível. Em relação à manutenção, o clopidogrel de 75 mg, quando colocado no estente comum, foi feito por pelo menos um mês e por um ano, dependendo de cada médico. E o estente farmacológico era mantido por ao menos um ano. Em relação a S, foi mantido com 80 a 100 mg, obviamente apenas no grupo de tripla terapia antitrombótica, desculpe. Em relação às avaliações follow-up, foi uma coleta prospectiva de dados, que teve o follow-up feito por até um ano ou até a morte do indivíduo, e ele definiu como infarto a ocorrência de uma curva no marcador de necrose miocárdica com clínica ou alteração eletrocardiográfica, enquanto AVC era diagnosticado por um neurologista baseado numa tomografia ou numa ressonância. É importante salientar que, por ser um estudo aberto, ele tentou minimizar isso, fazendo com que todos os eventos relacionados a sangramentos fossem julgados por um comitê clínico cego. Como foi feita a análise estatística desse trabalho? Seguiu o princípio do intention to treat. O poder foi calculado para avaliar superioridade do clopidogrel em relação ao grupo de tripla terapia antitrombótica, está escrito errado, desculpe, na ocorrência de sangramentos, e, portanto, foi calculada uma amostra de 248 pacientes por grupo, com alfa de 0,05, 80%, com intervalo de confiança de 95%. Os desfechos definidos: o desfecho primário do trabalho foi a ocorrência de qualquer tipo de sangramento, secundário, a combinação de infarto, morte, AVC, revascularização, trombose distente, e os sangramentos, a gravidade desses sangramentos foi analisada pelo time, pelo Gusto e pelo Barque. Quais foram os resultados encontrados? Vamos primeiro nos deter nas características dos pacientes, e o que a gente pode ver é que aqui no grupo de terapia dupla e no grupo de terapia tripla, as características foram bastante semelhantes no que tange idade, sexo, com predominância de homens. Os fatores de risco também foram bem semelhantes em relação a diabetes, hipertensão, colesterol. Eu não vou me deter em todos, a gente pode analisar com mais calma, é só dar pause nessa apresentação, que olha a tabela com mais calma. E os CHADs, na entrada desses pacientes, a gente pode ver que eram indivíduos, a grande maioria com CHADs intermediários, 60% com CHADs 2 e 3, e eram também bastante semelhantes essa proporção nos dois grupos. Ainda analisando as características dos indivíduos em relação ao uso de medicações, semelhante, mais uma vez, em relação a beta-bloqueadores, IECA, bloqueador de canal de cálcio, diurético, estatina, digoxina, entre muitos outros. E em relação à indicação para anticoagulação, ou seja, por que esses indivíduos eram previamente anticoagulados. Foi semelhante o motivo nos dois grupos, na terapia dupla, 69% por fibrilação atrial e 69% na terapia tripla também, 10% por válvula mecânica em um grupo e 11% por outro, e 20% outras causas, aneurismas apicais, embolia pulmonar, entre outras. 25% dos pacientes no grupo de terapia dupla entraram por uma síndrome coronariana aguda, contra 30% no grupo de terapia tripla. Em relação à característica do procedimento, foi bem semelhante também. A maioria dos procedimentos foram feitos por via femoral, 73% no grupo de terapia dupla, 75% no de terapia tripla, e apenas 25% em média de radial. Em relação às características angiográficas, em relação à doença de DA, coronária direita, CX, foram também semelhantes entre os dois grupos, assim como o número de vasos tratados, o tipo de estente que foi colocado, entre outras. Mais uma vez, a gente pode pausar a apresentação e analisar com calma essa tabela, porque é importante para o estudo.
Uma coisa muito importante de salientar é em relação ao tratamento periprocedimento, né? A continuação da anticoagulação oral foi feita em 46 pacientes no grupo de terapia antitrombótica dupla e 40% no grupo de terapia antitrombótica tripla. 90% dos pacientes nos dois grupos receberam bolos de heparina e 24% tiveram ponte para heparina de baixo peso molecular, um baixo uso de fondaparinux e de glicoproteína 2B3A, que tem, na verdade, cada vez menos espaço em síndrome coronariana aguda. Então, vamos analisar agora o desfecho primário. A ocorrência de qualquer sangramento ocorreu em 54 pacientes no grupo de terapia dupla e 126 eventos ocorreram em terapia tripla, né? O que deu 0,36 de hazard ratio, com intervalo de confiança bem estreito, de 0,26 a 0,5, e um P, obviamente, estatisticamente significante. Bom, então o desfecho primário, para o qual o estudo foi calculado o poder do estudo, que era qualquer tipo de sangramento, foi positivo. Se sangrou mais nos pacientes que, além de clopidogrel e varfarina, usaram também AS. Bom, vamos agora tentar analisar a intensidade desse sangramento. Quando a gente analisa, apesar de o estudo não ter poder para isso, quando a gente analisa o time, a gente percebe numericamente que ocorreram mais sangramentos maiores no grupo que recebeu terapia tripla, 16 versus 9 casos, o que dá, apesar de ter um P não estatisticamente significante, a gente vê essa tendência numérica. E quando eu combino maior e menor, aí sim alcança a significância estatística. A mesma coisa acontece para o gusto, né? O sangramento severo não tem significância estatística, mas a gente vê que ocorreram apenas 4 de terapia dupla contra 10 no grupo de terapia tripla. E quando eu junto sangramento severo e moderado, mais uma vez eu atinjo a significância estatística. No BARC, que é considerado sangramento significativo, sangramento que atinge pelo menos 3 pontos, quanto mais pontos, pior o sangramento, a gente vê que o sangramento do grupo 3 não tem significância estatística, mas a gente sempre vê uma tendência numérica. Por exemplo, no grupo de BARC de 3 tiveram 18 eventos no grupo de terapia dupla contra 36 no grupo de terapia tripla, né? A mesma coisa ocorre para o BARC 3B e para o BARC 3A. E quando eu vou para o BARC com pontuações inferiores, isso sempre atinge a significância estatística. Em relação à transfusão sanguínea, 3,9% dos pacientes no grupo de terapia dupla versus 9,5% de terapia tripla tiveram a necessidade de receber transfusão, o que dá um hazard ratio de 0,39 com intervalo de confiança de 0,17 a 0,84 e um P de 0,011. Aqui é uma curva de Kaplan-Meier com a incidência cumulativa mostrando 44% de eventos ao longo do estudo no grupo de terapia tripla, representada aqui por essa linha vermelha, e 19,4% nos que receberam a terapia dupla. Bom, a gente já viu que ocorrem mais sangramentos de qualquer natureza em relação aos pacientes que usam também o AS, a terapia tripla. E a gente já analisou também a intensidade desses sangramentos. O que a gente vai tentar ver agora é a quantidade de sangramentos. Aqui nessa tabela, pelo menos um sangramento ocorreu em 19,4% dos pacientes no grupo de terapia dupla, versus 44,4% na terapia tripla. Tá? 2 sangramentos, 1,1% terapia dupla, 10,6% em terapia tripla. E maior ou igual a 3 sangramentos, a ocorrência foi basicamente similar. E em relação à localização desse sangramento, o que a gente pode ver é que o estudo, em primeiro lugar, é importante lembrar que o estudo não tem poder para avaliar isso. Entretanto, é importante tentar observar algo que chame a atenção nesses números. Em relação a sangramento intracraniano, ocorreram 3 em ambos os grupos. No sítio de punção também foi semelhante. E em relação ao sangramento gastrointestinal, que já se esperava um aumento de sangramento por uso de ASC sabidamente associado ao aumento de sangramento gastrointestinal, ele mostra nitidamente um maior sangramento no grupo de terapia tripla, 8,8% versus 2,9%. A mesma coisa acontece para sangramento hematoma de pele, que levou o indivíduo a procurar atenção médica, 2,5% versus 10,6%. Sangramento nasal, a mesma coisa. E a gente pode analisar a tabela aqui também com mais calma, com mais um pause.
Vamos agora analisar os desfechos secundários, que, lembrando mais uma vez, era a combinação de morte, infarto, revascularização, AVC ou trombose de stent. Quando a gente analisa esses dados, a gente vê que o desfecho secundário ocorreu em 11,1% no grupo de terapia dupla versus 17,6% no de terapia tripla, o que dá um hazard ratio de 0,6, com intervalo de confiança que não toca ao 1 e um P estatisticamente significante. Quando a gente tenta analisar os subgrupos, houve significância estatística para a morte de qualquer natureza, e no restante, em relação à análise de infarto, revascularização, AVC e trombose de stent, ele não consegue mostrar uma diferença, mas mais uma vez saliento que o estudo não tem poder para isso. É interessante a gente fazer uma análise aqui em relação à trombose de stent, porque o racional seria esperar que pacientes que fazem terapia antitrombótica tripla tivessem menos trombose de stent. O que a gente pode ver é que 4 indivíduos tiveram trombose de stent no grupo de terapia dupla versus 9 uma ocorrência de 9 eventos nos pacientes que tinham terapia tripla, o que é algo que chama a atenção e que pode ser aberto para discussão. Aqui mais uma vez a incidência acumulativa, a gente vê que para o desfecho secundário a ocorrência de 17,6% nos indivíduos de terapia tripla, AS, clopidogrel e varfarina, e apenas 11,1%, representado aqui na curva azul, nos indivíduos no grupo de terapia antitrombótica dupla. Muito obrigado. Fica aqui aberto agora o espaço para a discussão.